Olá, para você que acompanha a Módulo FM, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando de saúde mental e psicologia com ela, a nossa doutora em psicologia, Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda, como é que você tem passado? Oi, Leide, tem passado bem, novamente um prazer estar aqui com vocês. Vanessa, e hoje nós vamos falar sobre relações instáveis, relações amorosas instáveis. Sim. O que mudou nos últimos tempos? Você tem dados aí de mudanças na relação de casamento, na relação estável, entre pessoas que se amam. E aí eu queria que você introduzisse o tema pra gente, falar de relações líquidas, instáveis. Assim, no popular, gente, a pessoa tem 10 crushes, né? Tem 10 relacionamentos, não quer se comprometer com ninguém e vira aquela confusão e é gente sofrendo junto. Sim. É gente pisando em gente, enfim. Justamente, uma falta de responsabilidade afetiva muito grande, né? E aí o que a gente tá vendo, Leide, de forma bem significativa, né? Na vida, no consultório, que as relações hoje, na grande maioria, não vão pra frente. Elas não vão para frente, elas não tomam novas fases, elas não se desenvolvem. Tá, assim, cada vez maior, né, o número de pessoas que, vamos assim dizer, não insistem em algo. Porque pra gente levar algo pra frente, pra emagrecer, a gente tem que fazer o quê? Insistir. Fechou a boca. Então, insistir fechando a boca, fazendo atividade física. Pra gostar de academia, a gente tem que fazer o quê? Insistir, porque senão você não vai gostar. Pra ter o hábito de leitura, você tem que fazer o quê? Ler. Insistir. Insistir mesmo, né? Não gostando, vai, né? Se isso é também algo importante que é um pra hábito você. bom, né? Você tá falando de insistir Sim. num hábito bom. Sim. E aí, eu não sei o que tá acontecendo, né? Como, né, estudiosa aí da mente humana, do comportamento humano, o que, né, tá deixando as pessoas tão desmotivadas a irem em frente. Será que é justamente, hoje tá tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil, eu digo assim, a internet me aproxima de várias pessoas ao mesmo tempo, mas me liga a poucas. Tem uma frase, Vanessa, que a internet, ela conecta quem tá longe, desconecta quem tá perto. Perfeito. E pra ter relacionamento tem que ter o toque. Perfeito. Né? Enganjando até com o nosso último programa, que a gente falou sobre amizade, para relacionamento vale também essa questão da proximidade física. Só que hoje, igual a gente tá falando, parece que as pessoas estão com preguiça, parece que isso também não é mais tão importante para elas. Também tem outras questões que a gente pode considerar, né? Hoje, às vezes, as pessoas conseguem viver melhor sozinhas e antigamente elas não conseguiam. Ouvi outra questão esses dias no consultório também importante. Antes, os pais escolhiam os casamentos. Né? Então, os pais iam lá e arranjavam os casamentos, né? Por alguma conveniência. Aí, essa paciente falou, eu achei muito interessante. Parece que hoje que a gente tem o poder de decisão, a gente não tá conseguindo. Tô sabendo escolher. Mas não é? Meu e dedo faz tá todo podre. sentido, justamente. Mas também, aí eu vou gente, puxando... mas isso é muita imaturidade emocional. Porque você tá doido de eu vou deixar alguém escolher pra mim? Não, mas não que ela queria que alguém escolhesse, Entendi. né? Só Mas uma sobre né? que parece que quando a gente tem realmente esse poder na mão, a gente meio que não sabe usar o poder. Isso, titubeando com ele, né? Inseguro com esse poder. Mas também é óbvio que é outra coisa que é clara que a gente vai vendo. A gente tem que ter claro o que eu quero. Né? Então, o que você quer? Você quer casar? Você quer ter filhos? Você quer ter um relacionamento longo? Você não quer casar? Você quer ficar com alguém que cada um mora na sua casa? Isso é extremamente importante da gente já ter definido. Linhas gerais. O que eu quero da minha vida? Amorosa, né? No caso que a gente tá falando aqui agora. Né? O que eu quero da minha vida amorosa. Pra justamente, então, quando eu começar a conversar com alguém, eu ir afunilando, né, afinando esses objetivos. Mas aí a gente entra numa outra questão, porque esse assunto dá um guarda-chuva enorme aqui, né? As pessoas também não conversam. Então é assim, ó, conheci uma pessoa. Aí tá tão legal, né? Tá tão divertido. Aí eu tô conversando com essa pessoa já tem lá 1 ano, tá? 1 ano, tá? Falando de um tempo considerável. Mas vocês já chegaram pra conversar, então, né? Sobre isso, o que vocês pensam, o que vocês querem? Ele pensa casar, né? Você pensa ou não? Vocês querem ter filhos? Querem ter filho, ou a pessoa já tem filho e não quer ter mais? Como que é isso? Já conversou? A gente faz muito essa pergunta, né? No consultório. Mas não falei, não, isso não. Se eu falar isso vai quebrar o clima. Não, aí depois, o que será? O que ele vai pensar se eu falar isso? Né? O que ela vai pensar se eu falar isso? Gente, conversas difíceis para a relação amorosa é extremamente importante. Isso é necessário, não tem como fugir. Mas muitas pessoas fogem. É como, mas ele já entendeu que eu quero filho.
Eu já dei umas deixa, né? Eu já falei, assim. Mas é o tal negócio. Você foi clara, extremamente clara, né? Em algo do tipo, eu quero ficar com alguém do meu lado que tem o mesmo objetivo que o meu, que é ter um filho, ter outro filho. Como que é isso? Agora, Vanessa, você vê diferença na percepção do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem? Eu digo assim, o homem, ele idealiza menos. A mulher fica, por exemplo, o homem deu todos os sinais de que aquela relação ou não vai pra frente, ou ele já deixou as regras claras, não quer ter filho, ou quer ter filho. Aí a mulher fica idealizando, quando eu me relacionar com ele, eu vou mudá-lo. Você acha que tem essa diferença? E o homem pensa o seguinte, aquela mulher ali, ela tem as qualidades que eu aprecio. Não, aquela não tem. Você acha que o homem idealiza menos a relação ou não? Eu acho que não necessariamente. Já vi muitos homens que idealizam muito e também não queriam ter essas conversas difíceis e vice-versa. Tá Mas igual, geralmente geralmente a gente pode dizer que a mulher tem mais essa questão sim de eu vou mudar o outro. Eu vou mudar o outro, eu vou mostrando pra ele que não é assim com o tempo. Porque a gente foi muito ensinada, né? No cuidado, no ter paciência, né? Foi muito ensinado pra gente ter paciência, ficar insistindo. E às vezes pro homem não tanto, né? Não foi tão ensinado. Mas tem homens que também idealizam, acham que vai mudar, né? Essa maneira dessa mulher pensar, que vai deixar ela, né? Pensando mais ou menos aquilo que ele quer. Então tem isso também, da parte do homem. Já vi bastante também. E o nome disso é prorrogar o sofrimento? O nome disso é ilusão, né? Eu vou iludindo que aquele relacionamento vai chegar no patamar que eu queria, mas muitas vezes o outro não tá querendo aquilo que eu quero. E na relação amorosa é muito complicado eu ficar com alguém que quer algo bem diferente do que eu quero. Aí vem outra frase, clichêzaça. Os opostos se atraem. Eu até arrepio quando eu ouço isso. Eu também, porque pra mim os opostos se distraem. Não se atraem. Opostos, vamos lá, né? Vamos ser mais claras aqui. Óbvio que vamos a gente nem pensar igual o outro, gostar de tudo que o outro gosta, isso nem é bom, né? Eu falo uma versão chato. igual a nossa, Deus me livre. Mas é igual, tem algumas questões, como a gente tá pontuando aqui, casar ou não, morar em casas separadas, qual cidade vão morar, questões financeiras. Eu penso assim, um gosta de trabalhar, o outro não gosta. Sim. A chance de dar errado é grande, né? Mas a não ser que esse casal entre em consenso. Né? Também são questões que eu vejo demais no consultório. Né? Uma das pessoas está trabalhando e outra pessoa chega no consenso que vai ficar em casa cuidando dos filhos. E isso pode ser tanto o homem quanto a mulher. Que é outra questão também que eu acho que a gente tem que ir desmistificando. Porque não necessariamente essa história. Só o homem vai sair para trabalhar e a mulher vai ficar. E aí, Vanessa, quando a gente fala de relações instáveis, relações amorosas instáveis, aquela pessoa que tem 10 crush, não formaliza com ninguém, não oficializa com ninguém, fica só na diversão. Aí eu vou te perguntar, porque quando a gente fala assim, parece que são só os jovens que estão assim. Não, não. Não são só os jovens que estão assim, é algo que está acontecendo de forma geral. E outra coisa que a gente precisa falar aqui, extremamente séria e importante que está acontecendo, então, tô saindo com alguém, aí o que acontece? Eu não quero mais sair com essa pessoa, eu paro, eu sumo. Eu bloqueio ela, né, de todas as redes sociais, eu bloqueio de... né, Instagram, WhatsApp. Eu desapareço da vida dessa pessoa. E não dou nenhuma satisfação do porquê que eu não quero mais seguir naquele relacionamento. Isso é de uma crueldade, isso é de uma falta de sensibilidade muito grande. E tem a ver com o jeito que a pessoa foi criada? Na casa da pessoa não se discutia as coisas, não tinha responsabilidade afetiva ou não? Não, eu tô vendo que isso mais é uma moda de hoje mesmo. Porque também como a gente, né, muitas vezes encontra as pessoas pelas redes sociais, então é como está dando um aval pra elas também, eu termino por aqui também. Porque se eu bloquear ela, se eu bloquear ele já vai entender o recado, que eu não quero mais. Mas, gente, né? A gente tá falando, Leide, geralmente, às vezes até de relações longas. Que termina na rede social? Que termina dessa forma. Uma pessoa sumindo, evaporando. Como jogasse uma fumacinha, né? Pss. Longas, 3 anos, 4 anos? 3 anos, 4 anos, até eu considero longa, sei lá, 5 meses. Você tá 5 meses vendo uma pessoa, toda semana, todo dia, fazendo planos com essa pessoa. De repente, ela some. Mas vocês acham isso normal? Pois é. Porque ninguém tem obrigação nenhuma de continuar em nada que não tá bem, que não tá feliz. Óbvio que não.
Né? Tá bem, ainda bem que temos hoje, a gente pode divorciar, a gente pode, né, as Casar coisas de mudar, novo. casar de novo, tá tudo certo. Mas eu acredito, como psicóloga, né, como pessoa que lido com muitas pessoas, que o falar o porquê é extremamente importante. Aí alguém pode estar ouvindo também falar assim, mas às vezes eu vou falar com ela, com ele não vai entender, eu justifico, ele não entende, ele insiste. Mas é sobre, faça a sua parte. Mas também tem um lado, Vanessa, que a gente não pode menosprezar ou ignorar. A questão da violência também. A pessoa tem receio da violência? Não, sim. De falar e tem receio da violência? Ah, sim, não. Tem casos, né, específicos. Mas isso são exceções, né? Isso também, são né? exceções, São exceções. E também, lógico, que também não estamos falando, por exemplo, vamos lá pontuar outra coisa aqui. Então, estou saindo com alguém, não quero mais aquela pessoa. Encontro com ela, ou mesmo pela rede social, mesmo pelo WhatsApp, que eu não acho mais legal, mas às vezes até por distância física. E a pessoa pontua, né? Não é esse relacionamento pra mim, não dá mais, por isso. Ou também, muitas vezes, pelo menos o ato de falar, não quero mais. Aí a pessoa continua insistindo, de forma grosseira, de forma a deixar a outra sufocada. Fica constrangendo, Aí, cerca a pessoa no trabalho, cerca na rua, na missa. Fica mandando WhatsApp toda hora, fica, né, fazendo de vítima. Falando que vai aí eu bloquear, vida. aí é outra história. Ah, tá. Aí é outra história. Mas aqui, para deixar claro, estamos falando de bloqueios, de sumiços, de repente. E eu vou fazer o papel aqui da pessoa que foi deixada nessa situação. Eu tô bem com a pessoa. A gente vai tomar sorvete, vai tomar um açaí, a gente constrói planos juntos. A gente tem, daqui vamos fazer uma viagem no próximo ano para tal lugar, você conversa. O relacionamento sexual é bom e tal. A pessoa de repente some do outro lado. A que ficou aqui, a deixada de lado, pira. A gente tá falando de saúde mental. O programa é saúde mental e psicologia. Perfeito, justamente. Eu acho que Você deve atender gente assim no consultório. Atendo muitas pessoas nessa situação. Então, é extremamente... machuca muito, fere muito essa pessoa que está desse outro lado. Justamente nesse contexto aí, igualzinho você disse, né? Então, é algo muito desesperador. Alguns dados importantes para a gente ter uma noção. Os divórcios nos últimos 10 anos aumentou 150%. Então, assim, a gente está falando 150%. A gente está falando, né, de um valor extremamente alto, extremamente considerável. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer: o que está acontecendo para esses divórcios terem aumentado nessa proporção? E aumentou também o número de pessoas que não casam. O que eu ouço demais também é a história, né, da moda agora. Vamos morar juntos para ver se dá certo. Mas, aliás, é uma figura jurídica isso, é a união estável. Sim. As pessoas se iludem tanto com isso. Porque pensam que... Tô até entrando em outra seara aqui. Mas, mas assim, é importante. Eu vou viver com a pessoa, então meus bens, os bens Sim. dela. Gente, a união estável não é isso. Justamente. É o contrário, depois vai ter problema jurídico. Mas o que eu vejo na grande maioria das vezes, viu? Inconscientemente ou até de forma consciente, é justamente sobre isso. Eu não vou ter o trabalho de casar, de ir lá assinar um documento que seja de uma união estável, porque qualquer coisa eu cato minhas trouxinhas, e vazo. Porque é muito mais fácil eu catar minhas trouxas e vazar, desculpa, mas tô sendo bem clara aqui, de algo que eu só tô morando contigo, do que algo que eu já tenho um compromisso maior com você. E Vanessa, por que as pessoas querem ficar na superfície, não querem aprofundar na relação? Porque aí você fica na superfície, né? Justamente. Só ali na borda, ali. Não tem uma resposta exata para te dar sobre isso, mas é o que eu tô percebendo, é justamente sobre N questões que estão envolvidas nisso e que estão fazendo as pessoas ficarem cada vez mais rasas. Agora, eu achei esse número muito relevante. Muito. 150% aumento. 150%. Agora, uma das causas seria as pessoas casarem também sem se conhecer? Também, justamente. Muitas vezes casarem sem se conhecer, muitas vezes não terem as conversas difíceis que precisam ter antes do casamento, como, por exemplo, já vi situações com a questão do regime de casamento. Se vai ser separação total de bens, né? Comunhão universal, comunhão parcial. E aí, geralmente, não conversa. Aí, na véspera do casamento, esse assunto é abordado. Tá? E entre pessoas que têm bens. Geralmente. Que essa discussão só ocorre. Justamente. Quem não tem, né? Entre quem seu tem nada bens. com meu nada. Justamente. São dois nadas. Geralmente com quem tem bens e a outra pessoa às vezes não tem tanto, né? E aí a pessoa geralmente, ela já iludiu ali, né? Tipo, ela tava criando uma expectativa, aí não conversaram sobre isso, aí vai chegar ali o casamento no outro dia, tem que ser falado.
e como é que fica, né? E aí você tem atendimentos de pessoas que até desfizeram o relacionamento por isso. Porque chegou na hora de conversar, Sim. ou que aquilo foi um conflito também, pré-casamento. Um conflito, uma decepção que a pessoa teve, né? Porque ela imaginava, às vezes, na cabeça dela, assim, nós estamos juntos há 12 anos. E eu acredito que quando a gente for casar, vai ser comunhão total de bens, ou pelo menos a parcial, né? Que é a partir do casamento, o que é adquirido vai ser dividido. Mas geralmente aí vem um assunto de separação total de bens. Aí, ao silêncio. Justamente, até, né? Entende? Aí, mas a pergunta que fica onde essas pessoas tiveram 12 anos que elas não conversaram sobre isso? Aí entra no que a gente está conversando muito aqui hoje, né? Falaram das questões mais sérias? Falaram dos seus desejos, expectativas? Alinharam essas questões? Então, tem uma frase, Vanessa, que eu falo que a maior malandragem é ser honesto. Sim. Que quem é honesto, você não pode cobrar nada da pessoa que foi honesta, Clara. Isto. Só que aí também tem vezes, né, até assistindo Sex and the City, que a gente tava aqui conversando ontem. Aliás, né? é uma série, vamos dar indicação, porque a série Invejosas que você indicou aqui no nosso último programa repercutiu. Muitas mulheres vieram falar comigo. Leide, estou vendo. Inclusive, eu estou vendo a que série. Coisa boa. É uma série muito engraçada e muito dolorosa ao mesmo tempo. Sim. Muito, muito boa. Então vamos contextualizar, né? Sex and the City é uma série ali dos anos 90, não é? Se não me engano. 2000, né? Com 4 amigas, né? Que vivem na cidade de Nova York e que vivem várias questões de relacionamento, né? São mulheres bem-sucedidas, mulheres resolvidas, mulheres muito bonitas. Sim. E que vivem sozinhas, né? Todas elas. Isso. E cada uma com seus traumas, suas questões, né? E uma das questões também que envolve, né? É sobre isso. As conversas difíceis que muitas vezes elas não tiveram ali nos seus relacionamentos e que tornaram esses relacionamentos muitas vezes tão líquidos. E assim, a série, até o próprio título, né? O Sexo na Cidade, né? Isso. Mas eu não vou dar spoiler, não, porque essa série, ela é um aprendizado pra vida. Isto. E você sabe o que eu tô vendo também? Tem jovens vendo essa série e se redescobrindo nela. Perfeito. E outra série que eu sempre falo aqui, mas vou sempre falar, This Is Us. This Is Us, pra mim, é a top... a top das top. Top one pra mim, de todas as séries que eu já vi. E olha que eu sou cinéfila, adoro. Sim. Adoro. E This Is Us aborda também várias questões de relacionamento. This Is Us, pra mim, é uma série que você faz terapia na tela. Isto, perfeito. Em vários momentos eu me vi lá. E acho que é difícil você não se ver, porque trata de obesidade, de questão de sexualidade, os traumas, alcoolismo, tudo tem naquela série, né? Tudo, não deixa de abordar nada. Do negro, do branco. Sim, da morte, da finitude. Da ansiedade. Sim, meu Deus, tudo. Que série boa, a série mais né? perfeita que existe. E a edição dela, ela é atemporal, trata da pessoa na infância, na fase adulta, na adolescência, já próximo à morte. Sim. Então, quem tá nos ouvindo aí, fica essa dica. This Is Us é terapêutica. É terapêutica. E prepare uns lencinhos. Nossa, vários. Vanessa, eu vou te pedir um intervalo rapidinho e depois eu quero falar um pouco de terapia, né? A sua abordagem para os pacientes que chegam até você com problemas decorrentes de relações líquidas, interrompidas, do nada. Ou seja, é um sofrimento. E eu converso, eu tenho muitas amigas e amigos. Esse é um sofrimento muito grande. Que pode causar vários traumas. A gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos hoje com o nosso Saúde Mental e Psicologia, sempre procurando agregar para a sua vida algum conhecimento, é a nossa pretensão aqui. Então, muito obrigada pela sua sintonia, sua audiência conosco aqui, o ouvinte, o internauta, com a nossa doutora em psicologia, Vanessa, no Saúde Mental e Psicologia. Vanessa, a questão das relações instáveis, das pessoas que não têm responsabilidade afetiva umas com as outras, especificamente hoje falando das relações amorosas, né? Que exigem uma troca muito grande. E aí você deve ser muito abordada no consultório, que as pessoas que chegam para você com dúvidas no casamento, com dúvidas no noivado. E aí, qual que é a sua abordagem? A minha abordagem é sempre ouvir dessa pessoa o que ela quer, né? O que ela pretende, o que eu digo assim, né? Vamos ser mais clara. A pessoa chega, então, com questões em relação ao relacionamento dela. É muito importante, né? O psicólogo perguntar o que ela tá pensando, né? Ela tem em mente o quê? Uma separação? Ela tem em mente não, de forma alguma, né? Eu não quero separar, eu quero resgatar esse casamento, eu quero melhorar esse casamento. E o psicólogo, ele tá ali para isso, né? Para ouvir e ajudar e respeitar o desejo e a vontade daquela pessoa.
Às vezes, né, surge muitos assuntos por aí. Quem vai na terapia separa. Então, né? eu vejo algumas acusações, ouço muitas acusações. Eu acho importante a gente abordar isso aqui, porque... não vai pra terapia, porque se for, se separa. E aí eu vejo também um viés religioso da relação. As pessoas que falam isso. São pessoas, geralmente, moralistas, preconceituosas. E aí eu acho muito relevante você se posicionar enquanto psicólogo, porque eu vejo até como uma defesa da própria profissão. Sim. Porque o psicólogo, ele não é aquela pessoa que faz casamento ou desfaz casamento. Ele te ensina a tomar decisões. Perfeito. Agora, eu confesso pra você que eu adoraria uma pessoa pra tomar decisão pra mim. Nossa, que responsabilidade eu grande, adoraria, hein? assim, resolve. Porque depois eu ia falar assim, foi culpa da fulana, né? Ela que falou pra eu fazer isso. Lógico que num processo terapêutico, e também depende do comprometimento das pessoas com o processo terapêutico. Porque tem pessoas que vão à terapia e tem pessoas que fazem terapia. É bem diferente uma da outra. Qual é a diferença? Quem só vai à terapia, vai lá, né? Vai lá, não se envolve, realmente não tá propondo, né? Não se propõe a se não muda nada, um centímetro dentro de si, né? Justamente. Muitas vezes também se assusta muito com esse processo. Muito interessante. Às vezes também alguém entra em contato e até já tem ciência que precisa muito desse processo terapêutico, mas inclusive é muito claro e fala, eu não vou agora porque eu ainda não estou preparada. Porque eu sei que quando eu for, eu vou ter que tomar algumas decisões. E aí, o que a gente tá falando? Provavelmente pessoa que tá num casamento extremamente infeliz. Num relacionamento extremamente infeliz. E aí, já que a gente tá falando de relacionamento amoroso aqui, também pode ser que esse número de divórcios, outro dado aqui importante, a média de anos casados caiu de 16% para 13,8%. E mais da metade dos casamentos hoje acaba com menos de 10 anos. Mais da metade. Que seja eterno enquanto dure menos de esse 10 anos. Amor que dure pra sempre. O que também pode sinalizar para nós justamente isso. Hoje as pessoas não aguentam, também não querem ficar em lugares que elas não gostam, que elas estão infelizes. Ainda bem, a gente tem esse outro viés também, extremamente importante. Agora, a gente pode até ter um estranhamento. Mas as pessoas ficavam antigamente em 30, 40 anos. Só a gente ouvir essas pessoas, né? Poucas delas viveram, viveram um casamento feliz ali nesses 30 anos. Algumas sim, já, inclusive atendo muitas senhoras. Então, tem sim pessoas que viveram 50, 60 anos em casamentos lindos, maravilhosos. Mas sempre vejo que são casais que conversam. São casais que têm as conversas difíceis e são um casal que faz conta um do outro. Vanessa, sempre. Não, tá? conclua, Sempre. Então, as senhoras que eu atendo que chegam lá pra mim todas felizes, né? Que não vão pra terapia por questão de relacionamento amoroso, tá indo por outras questões. Esses casamentos longos, duradouros, felizes, são pessoas de esporte, igual eu disse, que estão juntas, não é aquele casal, cada um tá pra um canto, faz nada junto, não tem nada em comum. Isso aí são casamentos, quando é assim, é muito difícil. A pessoa às vezes tá mantendo por N outras questões. Eu adoro ouvir histórias, né? Aliás, é a minha profissão, ouvir histórias e contar histórias. Você tá coberta de razão, porque eu sempre, quando eu converso com um casal assim, eu vejo que eles conversam. Sim. É o que você já defendeu várias vezes aqui hoje. Sim. Que eles conversam e os dois têm voz no relacionamento. Isso. Tanto o homem quanto a mulher. Eles são companheiros, os companheiros, as companheiras. Eles são companheiros, eles jogam no mesmo time. Eles não se veem como inimigos. Eles se veem como pessoas que estão ali para ajudar um ao outro, para acrescentar na vida um do outro. Aí faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. E aí é bonito de ouvir, né? É bonito de ver, né? É bonito de ouvir. E, gente, quem tá nos ouvindo, ninguém quer ficar sozinho. Isso que eu iria te perguntar. Você já antecipou, você leu a minha mente. Aí também eu ouço muito, tá? Situações de... Nossa, por exemplo, tô com uma pessoa, ela tem esse tanto de qualidade e tem esses defeitos, né? E aí é sobre... E ela conseguiu... Aí a pergunta... E você já falou com essa pessoa sobre os defeitos, né? O que você não gosta, o que não tá te fazendo bem? Não, falei não. Não é possível que ele não percebe. Não, mas fecha a cara. Não é possível que ela não percebe. Nossa, mas eu emburro. Não, gente, não percebe. Né? Não percebe. O outro tá ali, porque hoje também a gente tem uma demanda de vida muito grande. Então todo mundo, é trabalho, é filho, é um monte de coisa acontecendo. Eu brinco igual quem tá fazendo dieta, né? De fazer ovo todo dia, gente, que dá um trabalho, né? Então assim, não tem às vezes tempo pra muita coisa. Mas quando você tá com alguém que você vê que vale a pena, que você vê que tem então um monte de características legais, bacanas,
conversa sobre as difíceis, conversa sobre o que não tá bom. Porque o outro também, gente, a pessoa só muda se ela souber, inclusive, naquilo que ela precisa mudar. E como superar esse medo, Vanessa, da conversa? Porque você falou que a pessoa chega no seu consultório falando, mas se eu falar, a pessoa Mas vai às achar ruim vezes, comigo. acha ruim, mas muitas vezes até pensa assim, eu já vou terminar. Eu ouço muito isso. Entendi. Não, eu vou terminar, porque vai dar trabalho. Vai dar um trabalho conversar sobre isso, ou sobre... Eu já falei, mas já falou quando? Tipo, 2 anos atrás. 2 anos atrás, já passou 2 anos. Mas a pessoa não mudou. Às vezes ela achou que fez por um tempo, tá tudo bem. Às vezes ela é desligada com aquilo que você tanto quer. Tá? Mas igual eu falei, dá o direito da outra pessoa pelo menos saber, né? E também o que aconteceu da sua parte que você deixou, às vezes, passar tanto tempo e também na hora que precisava você não pontuou de novo. Aí quem tá ouvindo pode falar, né? Mas é isso, o outro tem que mudar, eu tenho que ficar falando o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro, mas tem que conversar sim. Relacionamento tem momentos dá cruciais, trabalho. né? Tem Relacionamento dá cruciais. trabalho, ficar sozinha dá trabalho. Então, tudo na vida dá trabalho. Cada um escolhe o trabalho que é melhor para si. E Vanessa, tem aqueles casos também da pessoa que não dialogou em um determinado relacionamento. Aquele relacionamento não foi pra frente. E aí depois essa pessoa começa um novo relacionamento. Aí ela se lembra que o anterior era melhor. Que ela podia ter conversado. Que ela Sim. podia ter defendido. Sim, Eu sim. acho isso doloroso demais, que eu já Sim. escutei conversas assim. Aí é o que eu sempre digo, muito melhor arrepender do que você fez do que você não fez. Então, às vezes também a gente ouve muito, né? Eu dei uma outra chance, a gente voltou e depois não deu certo, eu não devia ter feito isso. Discordo completamente. O bom é, você viu que tinha possibilidade, deu essa chance, não deu certo, então não era pra ser. Mas pelo menos você fez sua parte. E você segue tranquila. Justamente. Eu sou a favor de sempre lutar pelo amor. Agora, como identificar que é amor mesmo, Vanessa? É quando você sente paz no coração, quando você tem tranquilidade. Isso é amor, né? Porque se o outro, como eu digo, não te traz essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, isso não é amor. É outro nome. É outro nome, né? É por aí. Agora, Vanessa, a questão das relações líquidas, instáveis, isso parece que é muito... porque a sociedade se libertou de uma série de coisas, né? Nos últimos anos, até eu diria décadas. Mas e o sofrimento, qual que é o resumão geral assim que você faz dessa questão das relações líquidas? Porque parece que tá tudo ficando cada vez mais líquido. Porque a internet hoje permite que você conversa com 20 pessoas ao mesmo tempo. Aí um te elogia, o outro te não sei o quê. A própria série Invejosas mostra isso, né? Isso. A garota lá, a principal, tem uma série de traumas, uma série de problemas e ela traduz isso nos relacionamentos que ela tem. Isto. Como assim, não vou falar evitar, porque tudo é parte do aprendizado, mas também tem aquele... Eu fico pensando aqui, para alguma pessoa a relação líquida causa um efeito, para outra pode causar uma doença mental, né? Então, o cuidado, né? Qual é o limite? Aí eu acho que o limite está muito relacionado também, Leide, a gente se autoconhecer. Quando eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei justamente, como eu falo, do que eu quero, do que eu aceito e do que eu não quero, do que eu não aceito, a vida fica muito mais clara e me ajuda, inclusive, a não cair em tantas presepadas. É aquele momento que você fala assim, isso não, isso eu não aceito. Só que também é importante a gente ter em mente o seguinte, às vezes, né, a pessoa entra num relacionamento, ela acha que seria de uma maneira e não foi, então acabou sendo algo muito traumático, mas é o que eu disse também, ninguém vem com uma placa, tá? Eu vou te fazer mal. Você vai ver que tanto que esse relacionamento vai ser horrível. Não vem. Óbvio que, geralmente, o início dos relacionamentos, quando eles passam de etapa, eles são muito bons. Geralmente, né? Geralmente. E com o tempo, a outra pessoa vai percebendo quem é a outra. E aí, obviamente, se eu tô, então, segura, se eu tô bem, por mais doloroso que seja, eu vou tomar uma atitude. Vanessa, eu queria que você finalizasse aqui o nosso programa, então, falando, né, dessas relações instáveis, das relações líquidas. E, enfim, né, para as pessoas sofrerem menos, né, e serem mais felizes. Então, é sobre também a gente preocupar menos com o like e mais com a vivência. Mais com a realidade, mais com a vida que acontece fora das redes sociais. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Essa foi a Vanessa, doutora em psicologia, conversando com a gente aqui, trazendo muita luz sobre esse tema difícil, espinhoso, mas tão real, tão praticado nos últimos tempos, que são as relações líquidas, aquelas relações que você tem 50 e não tem nenhuma de valor e você vai só sofrendo e tal. Enfim, vamos pensar, né, gente? Uma ótima noite para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo programa.
Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.